A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é a missionária Arlete para mais esta pré-aula da Escola Bíblica Dominical, revista da editora Betel, neste primeiro trimestre de 2019, quando estamos estudando o tema Enfermidades da Alma 2, buscando orientações divinas e bíblicas para o tratamento de distúrbios emocionais e outros transtornos. Hoje estaremos comentando a 9ª lição desta revista, que traz como título Conhecendo a Distimia para ajudar os que estão sofrendo. Mas antes de iniciarmos esta pré-aula, vamos, como de costume, buscar a direção do Espírito Santo de Deus, o nosso professor por excelência. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença, ansiosos por aprendermos mais da Tua palavra. Pai, nos ajude. Dá-nos o direcionamento do Teu Espírito Santo neste momento. Nos faça compreender as Tuas verdades como elas são. Ajude, Senhor, a todos aqueles que estão passando por momentos difíceis. Ajude os Teus filhos que têm sofrido por causa de tantas intolerâncias. Ajuda os Teus filhos que têm sofrido porque possuem problemas em suas vidas que só Tu podes dar a solução. Sê Tu conosco, visitando a cada um nas suas necessidades, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Como sempre, agradecemos aqui a sua participação neste canal, lembrando que os likes e comentários deixados aqui por você são muitíssimo importantes para o fortalecimento deste trabalho. Você pode contribuir com esta obra, divulgando este vídeo, compartilhando-o com outros irmãos. O nosso objetivo é levar até você um subsídio a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Se você não é inscrito ainda, faça isso agora. Ative as notificações, deixe aqui o seu like, participe conosco para a honra e glória do nosso Deus. Lição 9. Conhecendo a distimia para ajudar os que estão sofrendo. O texto áureo de hoje encontra-se em Efésios, capítulo de número 3 e o versículo 20. E assim diz a palavra do Senhor. Ora, há aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A verdade aplicada de hoje nos diz que a oração, a palavra de Deus e a comunhão cristã são ferramentas poderosas para enfrentar as enfermidades da alma. Os textos de referência encontram-se em Romanos, capítulo de número 12, versículos 9, 10, 11, 12, 13 e 15. E diz assim a palavra de Deus: O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. O primeiro objetivo desta lição é ajudar na identificação da distimia. Nesta lição, estudaremos um pouco a respeito de um tipo de depressão, uma doença que tem assolado crentes e não crentes. Embora nos dias atuais os casos de depressão tenham aumentado de forma alarmante, esta não é uma doença da modernidade, pois na palavra de Deus já encontramos alguns homens que, mesmo sendo fiéis ao Senhor, tiveram de lutar contra essa enfermidade, como por exemplo, Elias e Davi. É fato que todas as pessoas se sentem deprimidas de vez em quando, mas a depressão clínica é um distúrbio debilitante contínuo que interfere no dia a dia da pessoa. Na verdade, nem todos os especialistas concordam no que é tristeza normal e no que é distúrbio.
Mas, sem dúvida, algumas pessoas têm sentimentos negativos profundos, às vezes acompanhados de excessivo sentimento de culpa, inutilidade, vazio existencial, falta de interesse por tudo e, principalmente, uma tristeza profunda que corrói a alma. Esses sintomas, aliados a outros ou não, constituem o quadro clássico do que os especialistas psiquiátricos chamam de depressão. A depressão é nada mais, nada menos do que um estado de tristeza, prostração, desinteresse e angústia profundos e persistentes. Pessoas que apresentam essa sintomatologia de forma crônica podem atravessar anos e anos sem interesse pela vida e com prejuízos consideráveis para seus relacionamentos laborais, sociais, familiares e afetivos, o que torna sua vida algo extremamente penoso. Como já comentamos em lições anteriores, a depressão, especialmente de longa duração e com intensidade moderada ou grave, pode se tornar uma crítica condição de saúde. Ela pode causar à pessoa afetada um grande sofrimento e disfunção no trabalho, na escola e no meio familiar. Na pior das hipóteses, a depressão pode levar ao suicídio. Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos, segundo dados recentes da Organização Mundial de Saúde. E o pior, essa é a segunda principal causa de morte entre pessoas com idade entre 15 e 29 anos. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, a depressão é um transtorno comum em todo o mundo. Estima-se que mais de 300 milhões de pessoas sofram com ele, segundo o levantamento feitos nos anos de 2018. Existem várias formas de depressão, como o transtorno depressivo maior, que é a depressão unipolar, a depressão bipolar, a depressão pós-parto, transtorno disfórico pré-menstrual, conhecida como TDPM, transtorno afetivo sazonal, depressão psicótica, transtorno depressivo induzido por substância ou medicamento e, por último, a distimia, um transtorno depressivo persistente que é o tipo de depressão que estudaremos nesta lição. Distimia é uma palavra que vem do grego e significa mau humor. Durante séculos serviu para caracterizar o sujeito mal-humorado, irritadiço, de personalidade complicada. Atualmente, o termo distimia é empregado para designar um subtipo da depressão, que é crônica, com duração mínima de 2 anos. Tem intensidade moderada, mas o indivíduo fica predominantemente triste, desanimado, pessimista, sem vontade de agir, com pouca energia ou concentração. Uma pessoa diagnosticada pode ter episódios de depressão maior, juntamente com períodos de sintomas menos graves. Sabemos que não é fácil conviver com uma pessoa pessimista, desanimada, que só vê o lado feio e perigoso das coisas, parecendo estar o tempo todo de mal com a vida. Por isso é tão importante conhecermos mais essa enfermidade da alma, para termos condições de ajudar aqueles que estão sofrendo. Tópico 1. Identificando a distimia. A distimia é uma forma crônica de depressão considerada de baixo grau, menos grave do que a forma mais conhecida da doença. Com a distimia, os sintomas de depressão podem durar um longo período de tempo, muitas vezes anos. Sendo um tipo de depressão crônica com sintomas mais brandos, a distimia pode atingir qualquer pessoa. A princípio, pessoas com distimia estão constantemente mal-humoradas, têm crises de ansiedade, angústia, falta de ar e medo da morte, além de outros sintomas correlatos com os mais diferentes tipos de transtornos mentais, o que torna o diagnóstico específico para esse tipo de doença mais dificultoso para os profissionais da área. O paciente com distimia, além disso, pode perder o interesse pelas suas atividades diárias normais, se sentir sem esperança, ter baixa produtividade, baixa autoestima e um sentimento geral de inadequação, de inutilidade. As pessoas com distimia são consideradas excessivamente críticas,
estão constantemente reclamando e são incapazes de se divertir. O mau humor e a crítica corrosiva são elementos constantes nas atitudes do portador de distimia, que, tendo a mente perturbada por todos os sintomas já descritos, não tem a alegria de viver, e isso precisa ser resgatado. A palavra de Deus nos diz que o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Está escrito em Provérbios capítulo 17, versículo 22. Os ossos formam a estrutura do nosso corpo, o sustentáculo. Da mesma forma, nossa estrutura espiritual precisa estar bem firmada para que todo o restante possa se firmar. A fé no Deus que tudo pode e na sua palavra tem o poder de fortalecer nossa estrutura espiritual, mental, psicológica e trazer o equilíbrio necessário para uma vida plena. Seja qual for o grau de sofrimento da alma, existe uma solução para o seu problema ou daquela pessoa que você ama. Subtópico 1.1. O que confunde o diagnóstico? Entre os pacientes que possuem algum tipo de transtorno mental, aproximadamente 36% apresentam sintomas depressivos leves e de longa duração, indicativos de um quadro de distimia. Dessa forma, é comum uma pessoa que tem um transtorno mental, como pânico ou fobia, desenvolver sintomas depressivos. É o que os psiquiatras chamam de comorbidade, quando 2 ou mais quadros psiquiátricos se associam no mesmo indivíduo. Dessa forma, podemos entender o quanto é dificultoso o diagnóstico de casos específicos de distimia, pois dentro da ampla gama de doenças mentais existentes, a depressão recorrente ou distimia está quase sempre presente e sua sintomatologia pode também ser confundida como traço da personalidade do indivíduo. Daí a importância de se ter um diagnóstico realizado por um especialista para indicar o melhor tratamento da doença e de reconhecer também a nossa dependência de Deus para termos uma vida feliz. Quando nos sentimos fracos e impotentes, precisamos pedir ao Senhor que nos fortaleça. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias capítulo 8, versículo 10, a parte B. Quando somos fortalecidos por Deus, o bom ânimo toma conta do nosso coração e nossas esperanças são renovadas. Subtópico 1.2. O que pode levar ao transtorno depressivo persistente? Só no Brasil existem cerca de 5 a 11 milhões de pessoas que sofrem desse mal, de acordo com a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos. A causa exata da distimia não é conhecida. A distimia pode ter causas semelhantes à depressão tradicional, incluindo fatores bioquímicos. Pessoas com distimia podem ter mudanças físicas em seus cérebros. O significado dessas mudanças ainda é incerto, mas pode ser um caminho para buscar a causa. Fatores ambientais, tal como acontece com a depressão, o ambiente pode contribuir para a distimia. Situações da vida que são difíceis de lidar, como a perda de um ente querido, problemas financeiros ou um alto nível de estresse, também podem ser a causa. Certos fatores aumentam o risco de uma pessoa ter distimia, como ter um parente de primeiro grau com distimia ou depressão, fator genético, ser excessivamente dependente de aprovação e atenção das pessoas próximas e vários outros fatores. É importante saber que mesmo um cristão verdadeiro pode ser acometido por essa doença da alma. Ninguém está isento de sofrimentos neste mundo, mas em qualquer situação ou grau de enfermidade, Deus pode curar, seja permitindo que passemos pelas mãos dos médicos,
seja apenas pelo poder da sua palavra. Subtópico 1.3. A importância do conhecimento. Certamente não há quem não conheça pessoas que parecem sempre de mal com a vida, reclamam de tudo, são pessimistas de plantão. Esse tipo de postura diante da vida pode representar um quadro de mau humor, de um traço negativo de personalidade ou de falta de educação simplesmente. Porém, pode ser sinal de distimia, uma doença que interfere na qualidade de vida de seus portadores e também das pessoas que lhes são próximas. A doença mental provoca vários sintomas no corpo. Algumas vezes, doenças de outras partes do corpo também afetam a mente. Outras vezes, desconfortos escondidos no fundo da alma podem desencadear outras doenças do corpo ou produzir sintomas psicossomáticos. A distimia é apenas um dos componentes dentro de uma gama de transtornos mentais que enfraquecem milhares de pessoas ao redor do mundo, todos os dias. E conhecer esse transtorno ajuda a agilizar a busca pelo tratamento psicológico e espiritual tão necessários para a cura. O segundo objetivo desta lição é mostrar os traços da distimia. Tópico 2. Traços da depressão persistente leve. Os sintomas da distimia são os mesmos da depressão maior, mas em menor número e menos intensos. Pessoas que sofrem desse mal geralmente passam meses ou até anos com os sintomas iniciais da doença se manifestando de forma cada vez mais intensa. São mal-humorados, reclamam de quase tudo, não estão satisfeitos com seu trabalho, com seus amigos, com sua família, não conseguem sentir prazer em nada. Seu trabalho é penoso, apesar de necessário, seu rendimento escolar é cada vez mais comprometido. Vivem como autômatos, sem sentir o gosto bom da vida, ora culpando a si mesmos pela sua situação penosa, ora culpando os outros porque não os entendem, às vezes culpando até Deus por estarem sendo esquecidos por Ele em seus sofrimentos. Criticam tudo e todos. A distimia é uma doença que precisa do acompanhamento de um médico psiquiatra e também de terapias. Porém, Deus tem poder para curar todas e quaisquer enfermidades, principalmente aquelas que afetam a alma. Mas é preciso crer e confiar nele. E digo mais, a eficácia de um tratamento médico e psicoterápico depende do tratamento espiritual. A palavra de Deus afirma que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, conforme Atos 13:22. Mas apesar de sua íntima comunhão com o Senhor, houve momentos em sua vida que a pressão psicológica foi enorme, a angústia e o sofrimento ofuscaram o colorido da sua existência. Demonstrando sua total dependência de Deus, conseguiu superar e por isso pôde dizer com propriedade: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Salmo 40, versículos 2 e 3. Davi escreveu esse salmo ao sair de um período de terrível angústia, em que ele se sentia como que preso por um charco ou um pântano, um lamaçal, onde por mais que tentasse sair, se afundava cada vez mais. Mas Deus lhe concedeu a vitória e faz isso com todos aqueles que nele confiam. Subtópico 2.1. A dificuldade de convivência. No caso específico da distimia, observa-se na pessoa acometida, além do retraimento habitual dos casos de depressão, um estado irritadiço constante e uma tendência negativista acentuada e permanente. O indivíduo torna-se impermeável a quaisquer sugestões alheias às suas ideias, constantemente negativas, tende a achar a vida sem graça, sem objetivo, sem encanto,
torna-se, na verdade, um sujeito mal-humorado constante. Lidar com pessoas desse tipo requer cuidados especiais. Além do tratamento convencional indicado pelos especialistas da área, os irmãos em Cristo, como nos outros casos estudados em aulas anteriores dessa revista, têm a obrigação e o dever de acolher com sensibilidade e atenção redobradas os portadores desse transtorno mental e ajudá-los por meio da comunhão, oração e leitura da palavra de Deus a enxergar a vida com os olhos espirituais e adotar uma postura de gratidão a Deus por tudo o que dele tem recebido. Temos que aprender a ver sempre o lado bom das coisas e situações em nossas vidas, confiando que tudo está no controle de Deus. Temos que aprender a sermos mais gratos a Ele pelas bênçãos recebidas, reconhecendo cada uma delas. Isso nos traz a alegria de viver. Subtópico 2.2. Confundindo distímico com profeta. Os portadores da distimia, assim como os portadores de outras enfermidades da alma, estudados aqui nessa revista, tendem a manter uma atitude defensiva diante da vida e diante das pessoas que os cercam, seja no ambiente de trabalho, familiar, seja no ambiente social e até no meio congregacional. Como desenvolve essas atitudes de prevenção de ataques, desconfiando de tudo e de todos, geralmente antevêem situações que nunca vão acontecer ou que se sucedem com muito menos intensidade do que fora previsto por eles. Dessa forma, acabam criando expectativas diversas a respeito de seu futuro próximo e também do futuro das pessoas que vivem em seu entorno. Isso nunca deve ser confundido com quaisquer tipos de previsões proféticas, pois podem gerar até intrigas entre os irmãos. É preciso discernimento espiritual e sabedoria para lidar com cada situação. O comentarista diz neste subtópico que devemos observar tais situações com cuidado, pois a dissensão é obra da carne, conforme Gálatas 5:20, bem como lembrar da importância do discernimento espiritual. Primeira carta aos Coríntios 12:10, Hebreus capítulo 5, versículo de número 14. Subtópico 2.3. Distimia na criança e no adolescente. As manifestações básicas da depressão infantil, incluindo-se aqui a distimia, são semelhantes às dos adultos, porém estão relacionadas com as preocupações da criança como tarefas escolares, brincadeiras. As crianças podem ser incapazes de conseguir explicar direito seus sentimentos íntimos. Por isso, há maior dificuldade de detectar esses sintomas nessa fase. A depressão e a distimia devem ser consideradas quando o desempenho próprio da idade é ruim na escola, ocorre isolamento social ou no caso do aparecimento de atitudes ou atos de delinquência. Em algumas crianças com transtorno depressivo ou distimia, o estado de humor predominante é a irritabilidade, em vez de somente tristeza, como vimos anteriormente, um traço forte característico dos distímicos. A irritabilidade, associada à depressão infantil, pode manifestar-se como comportamento hiperativo, agressivo e antissocial. Para nós cristãos, a palavra de Deus é clara quanto ao tipo de educação e orientação que devemos dar aos nossos filhos. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda, quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. É necessário que a família crie os filhos no temor do Senhor, para que se tornem pessoas emocionalmente equilibradas. Existem pais que tendem a confundir o mau humor resultante de uma má criação dos filhos com um transtorno mental, chegando a procurar a ajuda de especialistas, quando, na verdade, o tratamento adequado consiste aí em uma boa educação em casa, com limites a serem observados, regras, obrigações e valores cristãos. Também o ensino da palavra de Deus. Como professora, eu tenho observado muitos casos assim na escola. Na maioria das vezes, esses pais, por não dispensarem a devida atenção a seu filho ou filha e dar-lhes limites e disciplina em casa,
acabam por propiciar o surgimento de transtornos mentais e até a má formação de caráter. O livro de Provérbios está cheio de conselhos sábios para os pais criarem os seus filhos no temor do Senhor e serem bem-sucedidos. É preciso discernimento para saber procurar ajuda quando uma criança ou adolescente está passando por um transtorno mental, geralmente acompanhado pela queda no desempenho escolar e a falta de energia para a realização de atividades rotineiras, ou quando simplesmente demonstram rebeldia ou má educação. No caso de dúvida, não hesite em pedir aconselhamento e ajuda aos profissionais competentes e até mesmo ao seu pastor. O terceiro objetivo desta lição é ensinar a conviver com o transtorno. Tópico 3. Convivendo com o transtorno depressivo persistente. O comentarista afirma aqui na revista que o mau humor contínuo, a falta de vontade de viver e os pensamentos negativos constantes tornam o dia a dia insuportável. Porém, com um tratamento adequado, a melhora será alcançada. Subtópico 3.1. Posicionando-se no tratamento. Em qualquer caso de depressão, como também na distimia, é necessário que o indivíduo reaja e queira sair do quadro depressivo, aceitando a ajuda que lhe é oferecida, salvo quando a pessoa não consegue mais reagir sozinha e necessita de uma intervenção direta da família, amigos ou irmãos em Cristo. É preciso agregar novas atividades, ocupar a mente com a palavra de Deus, algum trabalho que lhe agrade e voltar à comunhão com a igreja. Por outro lado, as pessoas que convivem com o distímico e se dispõem a ajudá-lo devem demonstrar compreensão e colaborar na busca do tratamento adequado. A Bíblia Sagrada nos mostra um quadro característico de uma pessoa deprimida que passou pela psicoterapia de Deus, e a forma como o Senhor agiu nos ensina muito. Está registrado no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. O profeta Elias, após ter vencido e executado os profetas de Baal, se sentiu decepcionado por não ver o arrependimento da nação, por não ver o povo se convertendo a Deus. Ele sentiu-se sozinho em seu ministério e totalmente fraco pelo esforço realizado. Desanimado, acabou se isolando na caverna, não vendo sentido mais para a sua vida, desejando morrer e dormindo profundamente ali. Essas reações e sentimentos são característicos da depressão. O incrível de tudo isso é o cuidado e a provisão de Deus. No tratamento para com Elias, um anjo tocou o profeta que estava dormindo e disse: "Levanta-te e come." Primeiro livro dos Reis 19:5. O anjo tocou Elias pela segunda vez, dizendo: "Levanta-te e come." Primeiro livro dos Reis 19:7. Sem a ajuda divina, o profeta não teria forças sequer para se erguer sozinho. A pessoa que sofre de distimia precisa da nossa ajuda, oração, carinho. Verbalizar aquilo que está sentindo é de suma importância para a cura. Por isso o Senhor perguntou a Elias: "Que fazes aqui, Elias?" Primeiro livro dos Reis 19:9. Com essa pergunta, Deus fez com que o profeta se enxergasse por dentro, se espelhasse suas emoções, suas decepções, medos e as dores da sua alma. Depois de recuperar sua autoestima e motivação, Deus lhe outorgou uma nova missão. Elias foi curado pelo Senhor para depois prosseguir com seu ministério. Deus o tratou fazendo-o enxergar que o melhor de sua vida estava pela frente ainda. Foi ali na caverna que Elias, com toda a sua fraqueza, ouviu a voz do Senhor e aceitou a sua ajuda, recebendo uma terapia divina totalmente real e eficaz, que lhe fortaleceu o corpo, a alma e o espírito, renovando-lhe as forças para prosseguir. Diferentemente do que pensara,
Ele não estava sozinho e nem tinha acabado seu ministério. Ainda haveria de ungir um profeta em seu lugar, um rei na Síria, outro em Israel. Nos momentos de depressão, Elias pensou que a sua vida não fazia mais sentido e por isso ele queria morrer. Mas Deus concedeu a ele novo sentido para a vida e, por fim, o levou para o céu sem que ele passasse pela morte. A palavra de ânimo é: reaja, busque ao Senhor, não desista. Deus tem solução para o seu problema e o melhor para você. Subtópico 3.2: a importância da saúde física. Os cuidados com o nosso corpo são imprescindíveis para mantermos uma saúde física e mental equilibrada. Esses cuidados vão desde uma alimentação saudável, evitando excessos alimentares que desencadeiam várias enfermidades, evitando os vícios, dependência química e tudo que possa servir de gatilho para desencadear o transtorno depressivo persistente. Atividades físicas regulares, a comunhão com a família e a igreja também contribuem para o equilíbrio do nosso bem-estar. Subtópico 3.3: ajudando o portador de distimia. Como visto no decorrer das lições desta revista, todos os diversos tipos de transtornos mentais ou enfermidades da alma requerem cuidados específicos, tanto no que diz respeito à parte medicamentosa, como à parte psicoterapêutica e principalmente no que diz respeito à parte espiritual. A Igreja do Senhor jamais pode negligenciar a prática do amor cristão, evidenciada no cuidado, atenção e ajuda aos portadores de enfermidades da alma. Para concluir, a distimia é um tipo comum de depressão leve e persistente e, como enfermidade, precisa ser tratada com medicamentos e auxílio psicoterapêuticos, mas a Igreja possui meios para fortalecer o ânimo necessário. A oração e o contato contínuo com a palavra irão cooperar para manter o distímico equilibrado. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe grandemente a sua aula. Queremos lembrar a você, professor da Escola Bíblica Dominical, que nos assiste agora, que no blog revistaebd.com disponibilizamos semanalmente subsídios em slides editáveis para cada lição aqui estudada, vídeos com os 3 hinos da harpa cristã, sugeridos pela revista e mais comentários. Agradeço pela sua companhia e se você gostou desta pré-aula, inscreva-se em nosso canal. Deixe aqui o seu like, o seu comentário para contribuir com a divulgação deste trabalho. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.